Boa tarde. Bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje vamos falar sobre a Carta Ecuménica, recentemente assinada em Roma. Aliás, a revisão da Carta Ecuménica. E para falar sobre este assunto, temos connosco em estúdio o Bispo Cifredo Teixeira, da Igreja Metodista, e o Bispo José Jorge, da Igreja Lusitana, Comunhão Anglicana. Sejam bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade. Nós vamos falar sobre um documento que já tem história, porque aquilo que recentemente foi assinado entre a Conferência das Igrejas da Europa e a Conferência das... A Conferência Episcopal, da Igreja Católica, é uma revisão. Então, Bispo Jorge Pina Cabral, de onde vem esta carta? Qual é o contexto do surgimento desta carta, que já tem mais de 20 anos? Certo, a primeira edição da Carta Ecuménica foi em 2001. E ela vem precisamente na decorrência de Assembleias Ecuménicas Europeias que se realizaram em Basileia e em Graz, que juntaram os cristãos provindos da Igreja Católica Romana e os cristãos provindos da Conferência das Igrejas Europeias, ou seja, do lado ortodoxo, anglicano, evangélico, protestante. E na decorrência dessas Assembleias Ecuménicas, que tiveram lugar no século passado, entendeu-se que seria bom definir e estabelecer uma carta muito simples, que no fundo não é mais do que uma proposta para uma vivência de testemunho cristão na Europa. Estávamos em 2001, a própria União Europeia estava no seu desenvolvimento e, portanto, as igrejas quiseram, desse modo, dar também um contributo para o estabelecer de relações entre países e entre igrejas que pudesse promover a unidade e a cooperação não só entre povos, mas também entre as igrejas. E, nesse sentido, surgiu a primeira edição da Carta, em 2001, que agora é revista em 2025. Naturalmente, o contexto europeu naquela altura era diferente daquele que é hoje, mas a Carta foi muito bem acolhida pelas igrejas em diversos países, naturalmente uns mais do que outros, e surgiu como uma forma de aprofundar essa unidade e reforçar também a caminhada ecuménica entre as igrejas com propostas muito concretas. Portanto, é uma carta muito simples que tem preâmbulos muito concretos sobre aquilo que sustenta a fé das igrejas e depois sobre as diversas áreas onde os cristãos vão intervir ou devem intervir em conjunto e depois com compromissos também muito concretos. Ainda antes de falarmos um pouco sobre esta revisão, essa carta surgiu em 2001, portanto tem 20 e pouquinhos anos de história também aqui em Portugal. De que forma ela moldou também as relações ecuménicas entre as igrejas nestes últimos anos? Bom, ela permitiu que as igrejas pudessem procurar valorizar o diálogo e também a ação ecuménica. A juventude deu um contributo importante e é interessante que na nova versão há um reforço sobre a importância do envolvimento da juventude no movimento ecuménico, mas em Portugal nós tivemos ou temos tido aquilo que é conhecido pelo Fórum Ecuménico Jovem, que vem também dessa experiência inicial que deu origem à primeira versão da Carta Ecuménica. As igrejas têm tido a oportunidade de viver iniciativas, principalmente na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, mas já têm acontecido outras iniciativas conjuntas em que as igrejas participam e celebram o testemunho cristão que precisa de continuar a ser dado. E temos um dos factos interessantes e que é bom voltar a falar, é que foi possível, também no âmbito desta Carta Ecuménica, assinarmos uma declaração conjunta de reconhecimento do batismo infantil
que envolveu as igrejas do COPIC, a Igreja Lusitana, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, também a Igreja Ortodoxa do Patriarcado Ecuménico de Constantinopla e a Igreja Católica Romana. Portanto, o que para nós marca este percurso que tem sido feito. É claro que ainda há mais para fazer, mas de facto há já as experiências que damos graças a Deus pelo que foi possível a ser vivido. Claro que gostávamos que tivessem acontecido mais desenvolvimentos. E sabemos que às vezes há coisas que acontecem que limitam a ação das igrejas, mas o percurso tem sido feito e há aí já nos nossos corações gratidão pelo caminho que foi vivido até agora. Isso é um sinal de que aqui em Portugal essa primeira versão da Carta Ecuménica foi como uma espécie de um guião em termos dos assuntos que propunha para as igrejas portuguesas. Sim, penso que foi porque ela veio, de certo modo, consubstanciar aquilo que era uma relação que já se tinha estabelecido uma década antes entre a Igreja Católica Romana em Portugal e o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Quando os responsáveis se juntaram a uma mesma mesa, uma década atrás, talvez não tivessem a pensar que depois viria a surgir um documento como este, assinado e reconhecido a um nível mais, neste caso, europeu, entre as mesmas igrejas. E, nesse sentido, a Carta Ecuménica permitiu reforçar esta relação entre a Igreja Católica Romana e as igrejas do Conselho Português de Igrejas Cristãs e ser, de certo modo, também uma carta orientadora para aquilo que as igrejas se propunham fazer. Ou seja, naturalmente com adaptações ao nosso contexto local, mas podemos seguir as propostas que a Carta de então também já preconizava. Sublinhando, e como o Sr. Bispo Cifredo já referiu, que muita coisa se fez ao longo já destes 20 anos, ou 20 e poucos anos, mas eu gostaria de sublinhar também o facto de que, inspirados pela Carta, os cristãos se propuseram encontrar-se em oração e assumindo as diferentes tradições litúrgicas e de oração de cada denominação. Ou seja, a Carta não indica apenas ações ou atividades a serem desenvolvidas, mas remete-nos também para aquilo que é a essência do testemunho cristão, que é a oração e o encontro conjunto de escuta da palavra de Deus e de nos deixarmos interpelar pelo Espírito Santo. E o que tem acontecido é que em muitos sítios, grupos de cristãos de diversas igrejas se propõem ir, por exemplo, num mês, vão celebrar a oração de acordo com a liturgia, por exemplo, da Igreja Ortodoxa, o que é já em si uma riqueza também de conhecimento de uma vivência ou outra. E depois, no mês seguinte, vão vivenciar essa escuta da palavra e juntos em oração numa igreja, por exemplo, metodista, e sempre assim sucessivamente. O que é que isso tem permitido? Tem permitido um conhecimento da riqueza litúrgica que está presente em cada igreja e, acima de tudo, tem estabelecido também um caminho de oração que é sempre o sustento para outros desenvolvimentos de trabalho conjunto. Muito bem. O Bispo Cifredo esteve em nome do COPIC, esteve e testemunhou ao vivo a assinatura da nova revisão da Carta. E antes de irmos ao conteúdo dessa revisão, que testemunho dá desse momento? Bom, foi, de facto, para mim um privilégio poder estar presente neste evento histórico, representando o COPIC, e podendo estar junto com representantes de vários conselhos de igrejas na Europa e das várias igrejas na Europa que estão comprometidas com o movimento ecuménico. Foi, de facto, um tempo muito especial, vivido num ambiente que nos convidava também à reflexão e ao reconhecer que há neste compromisso também alguns riscos que se correm.
A assinatura foi feita numa abadia em Roma, que assinala o martírio do apóstolo São Paulo. Portanto, a fé a prática cristã tem o seu preço, e nesse ambiente também celebrativo, ao mesmo tempo, foi assinada a carta e foi dado este testemunho de que os cristãos querem continuar a fazer caminho para poderem ajudar a que o amor de Deus possa ser descoberto, possa ser vivido e possa ser partilhado, e para que esse amor tenha consequências também na vida das pessoas, na vida dos vários países, na vida do mundo. E, para mim, foi também um momento muito significativo por sentir que o que nós estávamos a testemunhar e que estávamos a viver era uma contribuição para a paz. Porque no meio das diferenças, da diversidade, haver uma forma ou um caminho que é encontrado para estarmos juntos e assumirmos que, apesar das diferenças, caminhamos juntos, reconhecemos-nos e vamos em frente, sabendo que ainda há desafios que estão aí diante de nós, mas eu senti que também estávamos a contribuir para que fosse dado um testemunho de que aqueles que têm diferenças nisto e naquilo conseguem estar juntos e afirmam a sua fé juntos, procurando assim ser um testemunho também que fala de que a paz é possível quando nos respeitamos e quando cuidamos uns dos outros. Vamos então à revisão. Porquê a revisão e de que forma o COPIC entrou nessa revisão? Sendo um documento vivo, digamos assim, naturalmente e dirigindo-se fundamentalmente para a Europa. Portanto, não é um documento para somente as igrejas, mas é um documento que visa o contributo das igrejas para os seus diferentes contextos culturais, sociais, políticos, nos quais as igrejas são inseridas, e, neste caso, no contexto europeu. Ora, todos nós percebemos que desde 2001 até 2025, a Europa em que vivemos mudou em muitos dos seus aspectos, que é perfeitamente natural, porque essa é a dinâmica própria também das sociedades, e, portanto, mudando a Europa, naturalmente que as propostas e os desafios das igrejas também se têm que adaptar àquilo que é a realidade que as envolve. E, portanto, entendeu-se que, passado 24 anos, era a altura de, com o contributo das diversas igrejas nos diversos países, propor um documento revisto, não alterado, mas revisto, e incluindo os contributos também da base, poderemos dizer assim, das igrejas. E, nesse sentido, o Conselho Português de Igrejas Cristãs, aqui em Portugal, juntamente com a Conferência Episcopal, promoveu uma abertura e suscitando contributos das igrejas e dos cristãos para o próprio texto da Carta Ecuménica. Tivemos alguns, não tantos como gostaríamos, mas alguns tivemos, e demos também o contributo dos cristãos em Portugal para esse texto comum. Naturalmente, nós percebemos que a Europa mudou, para já é um continente que infelizmente está a viver uma guerra que divide efetivamente a Europa, e isso levanta questões e desafios novos para as igrejas, como também na própria relação entre as igrejas. Ao mesmo tempo também acentuaram-se os desequilíbrios climáticos e a urgência também da mudança do nosso modo de viver. E, portanto, esse foi um dos pontos também que foi integrado na nova revisão. Por outro lado, também o facto de que estamos a viver um mundo em que as tecnologias estão a mudar muito o comportamento das pessoas e a influir muito naquilo que está a ser a relação entre povos e entre culturas, e isso merecia também a análise das próprias igrejas. Portanto, esta carta assentou num princípio de escuta da palavra de Deus, de discernimento dos novos sinais dos tempos e também de identificação daquilo que as igrejas já fazem nas diferentes áreas de missão e de serviço
e no unir de esforços. Eu acho que a grande ideia que está subjacente à Carta Ecuménica para a Europa é que aquilo que podemos fazer em conjunto, devemos-lo fazer em conjunto para que o mundo creia, para que o mundo seja servido pelo amor de Deus. O texto revisto tem uma estrutura similar, porque de facto é uma revisão, não é uma alteração do conteúdo, e um dos aspectos interessantes da carta é que a cada ponto da carta há um comprometemo-nos. Esse aspecto é determinante no conteúdo. Sim, porque ele procura ajudar a que as igrejas envolvidas não se fiquem só pelo texto, mas que assumam um compromisso e, estando lá expresso, ajuda a que o caminho possa ser feito. Ou seja, dá algumas pistas. Dá algumas orientações, alguns objetivos, algumas pistas a seguir. E é interessante que esta versão da carta, como o Bispo Jorge estava a falar, dá atenção à atualidade que estamos a viver e tem uma contribuição sobre a reconciliação e a paz, num tempo em que as guerras estão muito por aí. Há também uma contribuição sobre a migração, que também afeta muito a vida dos vários países, e as próprias igrejas beneficiam também dessa experiência e também são afetados por esses desafios. E a questão das novas tecnologias, que está também muito presente nesta revisão que foi feita desta nova versão da Carta Ecuménica. E também sublinha esta Carta Ecuménica a importância do envolvimento dos jovens no ecumenismo, no afirmar a fé, no estarem envolvidos como cristãos nesta prática que procura ser uma contribuição para ajudar o mundo a ser um bocadinho melhor, mesmo estando os jovens quase por natureza muito envolvidos nas questões ecológicas também, e há uma referência também na carta, continua a haver essa referência e esse incentivo para que se continue nesse caminho e que os jovens sejam envolvidos, sejam ouvidos, e aos jovens seja dada a oportunidade, porque eles são a Igreja hoje. A minha pergunta é talvez aquela pergunta mais complexa, no sentido em que a Carta tem 24 anos, foi usada, estamos satisfeitos. Como é que fazemos uma pedagogia para a utilização desta carta numa perspectiva do futuro? Porque, como disse, e bem, se podemos fazer em conjunto, e aqueles que já estamos a fazer são poucos ainda. Certo, esse é o desafio que agora se nos coloca. Em primeiro lugar, dizer que em Portugal nós prevemos que, no contexto da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, em janeiro de 2026, este documento possa ser publicamente apresentado, e gostaríamos de fazê-lo num contexto de juventude e de encontro ecuménico dos jovens, porque são eles que naturalmente têm que também assumir esta carta. Agora, há naturalmente, digamos, um método que nós temos que definir de forma a que a carta deixe de ser só um texto escrito e passe para a realidade da vida das igrejas, e que, ao mesmo tempo, também, neste caso concreto, a Igreja Católica Romana em Portugal e as igrejas do Conselho Português de Igrejas Cristãs possam juntar os seus agentes e possam definir até áreas prioritárias, digamos assim, de intervenção para os próximos 5 anos, por exemplo, em Portugal. Ou seja, a Carta dá-nos também a latitude para nós podermos priorizar aquilo que é de mais importante para o nosso contexto religioso e também social em Portugal, e podemos definir que nos próximos 5 anos, até 2030, as igrejas em Portugal ecumenicamente vão priorizar, por exemplo, a área dos migrantes, que é naturalmente uma área na qual as igrejas já estão presentes e que, naturalmente, partilhando aquilo que está a ser feito entre umas e outras, poderemos reforçar, digamos assim, esse compromisso para com o estrangeiro que nos visita e que deve ser acolhido. Portanto,
também pelas igrejas. Nesse sentido, há aqui um desafio, digamos, de metodologia que tem que ser proposta, mas que naturalmente tem que ser assumido pelas bases da Igreja e tem que receber também o contributo dos jovens, daqueles que trabalham com a migração, daqueles que estão envolvidos no trabalho com a diaconia, dos agentes que agora estão envolvidos no campo da salvaguarda da criação, para que nós possamos sustentar o nosso trabalho ecuménico. Portanto, nós, pela ação do Espírito Santo, não nos cabe a nós inventar coisas. Se pela ação do Espírito Santo já nos foi proposto este caminho, nós temos agora que humildemente também fazê-lo nosso e levá-lo à vida das igrejas para um testemunho credível na sociedade. Isso não impede que, e a carta não impede que, partindo do contexto de quem acolhe essa carta, porventura possam surgir caminhos que não estão previstos na carta, mas que estejam no espírito da carta. Sim, e o Bispo Jorge falava da ação do Espírito. E o Espírito Santo pode conduzir-nos, de facto, a tempos novos e, a partir da inspiração que a Carta Ecuménica nos traz, podem surgir novas oportunidades e novas necessidades de resposta àquilo a que somos chamados a viver, a partilhar e também a deixar que aconteça, porque aí está a beleza da nossa confiança no Deus que nós acreditamos que é o Deus das surpresas, é um Deus que nos surpreende. Por isso fica aberto, a carta não fecha oportunidades, abre oportunidades, dá-nos ocasião a viver este tempo que está aí diante de nós com esperança, com gratidão, com humildade e também com expectativa, sendo certo que todos contamos, todos somos importantes e estando todos envolvidos, o caminho será muito mais proveitoso e será uma contribuição muito preciosa para o testemunho cristão que queremos continuar a dar. Portanto, eu creio que o desejo, e estamos a chegar ao fim, o desejo é de que, após publicação desta carta e disseminação desta carta, possa haver homens e mulheres de boa vontade que queiram dar as mãos para trabalhar. Sim, e que assumam o compromisso que o acolher da carta subentende, porque a carta é, acima de tudo, um compromisso. Portanto, requer uma responsabilidade, dizer estamos aqui e estamos certos, e como muito bem referiu, que não apenas os cristãos, mas também homens e mulheres de boa vontade se podem juntar a nós e nós juntarmos a eles em iniciativas que visam, acima de tudo, o bem comum, naturalmente, testemunhando o amor de Cristo. Muito bem, eu agradeço a vossa presença. Foram uns minutos bem aproveitados para refletirmos sobre este novo documento, para ajudarmos na sua recepção e certamente vamos acompanhar aqui no programa Caminhos, na área do COPIC, os desenvolvimentos destas interações que a Carta poderá suscitar no nosso meio. Obrigado uma vez mais pela vossa presença. O nosso programa chegou ao fim, espero que tenham gostado. Nós voltaremos a estar convosco em breve e até lá o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.